Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 14. Gostaria de agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs, todas as pessoas que têm cooperado conosco, que se inscreveram no nosso canal, que têm compartilhado com seus amigos, com seus parentes. Quando você visualizar o nosso vídeo, dê um like lá e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, não é isso? Porque não fazemos isso com o intuito de aparecer, mas com o intuito que mais pessoas possam compreender a palavra de Deus. Porque muitas vezes pessoas não conseguem compreender a palavra de Deus por si só. É como disse o eunuco. O eunuco falou: como é que eu vou compreender se não tem ninguém para me ensinar? Aí Filipe foi e ensinou o eunuco. Então tem muitas pessoas que não conseguem aprender a palavra de Deus por si só, por si mesma. Precisam de uma ajuda. Por isso que Jesus falou que nós devemos pregar a sua palavra e fazer discípulos em todos os lugares. E a mídia, a internet é uma maneira, um modo que nós podemos alcançar várias pessoas, ou até milhares de pessoas. E o nome do Senhor Jesus Cristo sempre será glorificado. Nessa noite nós iremos meditar em um texto bíblico bastante conhecido que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5 a seguir, que tem por título O Centurião de Cafarnaum. Versículo 5, a partir do versículo 5 diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado irá sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que várias vezes você escutou uma pregação, um sermão na sua igreja, na sua congregação, acerca desse centurião de Cafarnaum. Esse homem era um homem romano, esse centurião era uma autoridade romana que comandava 100 soldados. Então ele era responsável por uma guarnição de 100 soldados. Ele era um cidadão romano e um homem de grande importância. Então esse homem era um homem muito importante para a sociedade romana e que ele estava residindo na cidade de Cafarnaum. Ora, Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 23, até antes do versículo 23, Jesus vai falar de 3 cidades que eram incrédulas, que não se arrependeram na sua totalidade, que até são chamadas de cidades impenitentes, que não aceitaram o Evangelho, não aceitaram Jesus. Então, esse centurião morava nesta cidade, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem dizer no capítulo 11 que em Cafarnaum foi feito muitos sinais, prodígios e maravilhas, e muitas pessoas não creram em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A história desse centurião vem nos mostrar que o seu criado estava paralítico. O seu criado jaz em casa paralítico. Provavelmente, irmãos, olhando e analisando o texto, este criado
este criado desse centurião, ele não era paralítico, mas aconteceu alguma coisa, talvez um acidente, uma fatalidade, algo que aconteceu na vida do criado do centurião, que o deixou paralítico. Ele não era paralítico, mas ele veio se tornar paralítico, ficou deitado na cama muito doente e até mesmo atormentado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos analisar e ver que aquele centurião, apesar da sua autoridade, da sua importância na corte romana e de comandar 100 soldados, era um homem simples e humilde, louvado seja o nome do Senhor. Então, apesar de sua autoridade, ele era um homem simples, um homem que amava os seus empregados, os seus servos, louvado seja o nome do Senhor. Um certo autor vem nos dizer que a simplicidade, a humildade, mora muitas vezes nos palácios e muitas vezes a arrogância mora muitas vezes num barraco. Ou seja, para muitas pessoas que têm autoridade, que são ricas, que são até mesmo poderosas, entre aspas, muitas vezes também são pessoas simples e pessoas humildes, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no texto que apesar de toda aquela cidade de Cafarnaum, a maioria não aceitar Jesus, de ver todos os milagres e maravilhas, havia um homem de grande fé, um homem até estrangeiro que não era judeu, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Atos, se não me engano, capítulo 10, versículo 34, que o que faz assim para Deus é agradável, é uma pessoa que o serve, seja de qualquer nação, não importa que seja judeu, seja de Tiro, Sidom, seja de uma outra nação, não importa. Deus procura os verdadeiros corações que o adoram, não importa a nacionalidade. Então esse homem aqui era um homem romano, de grande importância, que liderava 100 soldados, mas era um homem simples, um homem humilde, louvado seja o nome do Senhor. A humildade deve sempre ponderar nossas vidas, deve sempre morar nas nossas vidas. A Bíblia diz, sedes humildes, louvado seja o nome do Senhor. Humildes como a pomba, né? E prudentes como a serpente. Então nós devemos ser humildes e simples. Se Deus te deu dinheiro, autoridade, não é? Riquezas, deu coisas boas, nunca esqueça de ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde e uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas. Nós vemos aqui que aquele centurião, ele se preocupava com todos os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não estava buscando ali um milagre para ele. Ele não estava ali buscando algo para a sua vida, mas estava buscando ali um milagre, uma cura para o seu empregado, para o seu servo, para o seu amigo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver também outra parte em Mateus no capítulo 9, nesta mesma cidade de Cafarnaum. Olhe mesmo que nós vamos ver que não era apenas este homem centurião que servia, que temia o Senhor e que tinha fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que havia também um paralítico, lá outra história vai mostrar no capítulo 9, um paralítico de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele não podia chegar até onde Jesus estava. Jesus estava ministrando, estava pregando, ensinando, e não havia como aquele paralítico romper a multidão e chegar onde Jesus estava ensinando para receber o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que aquele paralítico tinha amigos, igual esse homem aqui que estava paralítico. Ele tinha um amigo que era o seu patrão, louvado seja o nome do Senhor. O paralítico do capítulo 9, ele também tinha amigos. Irmão, quando nós temos amigos verdadeiros que nos ajudam nos momentos mais difíceis da nossa vida, é maravilhoso. Então a Bíblia diz que esse paralítico do capítulo 9 também ele tinha amigos que pegaram aquele homem paralítico, subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado e colocaram aquele paralítico na presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Conseguiram colocar o seu amigo paralítico
onde Jesus estava. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é super importante, porque a Bíblia diz que Jesus olha para aqueles homens que estão ajudando o seu amigo paralítico. A Bíblia diz no capítulo 9, e Jesus vendo a fé deles, não do paralítico, e Jesus vendo a fé deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes, alguém é curado não pela fé da pessoa que está enferma, mas pela fé também daquelas pessoas que rogam pelaquela pessoa que está enfermo e que tenta buscar de alguma maneira a cura por aquela pessoa que ele ama, por aquela pessoa que ele admira, como os amigos daquele paralítico, que não mediram esforços para buscar uma cura que não era para eles, mas era para o paralítico. E nós vemos agora no capítulo 8 que nós estamos lendo, aquele homem importante, um homem de posição, mas um homem que quando o seu empregado, por uma fatalidade, por algum acidente, veio ficar paralítico, doente em cima de uma cama, veio ficar até mesmo, como a Bíblia diz, atormentado, né? Ele vai até Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele chega até Jesus para rogar pelo seu amigo, louvado seja o nome do Senhor. Então ele não era apenas um servo do centurião, era amigo daquele homem, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós somos amigos verdadeiros, quando nós ajudamos as pessoas, somos verdadeiros, fiéis amigos, a Bíblia diz e vem nos dizer que também pessoas venham nos ajudar. Então existem amigos, irmãos, que vêm nos socorrer nas horas difíceis, nas horas amargas da vida. Ali nós temos um amigo superior que é Jesus Cristo. Nós devemos cultivar amizades neste mundo, louvado seja o nome do Senhor. E este homem, esse criado, tinha também um verdadeiro amigo que era o centurião. Que quando viu o seu amigo deitado numa cama, sem poder mais trabalhar, e eu tenho certeza, pelo texto bíblico, o amor daquele centurião pelo seu servo, né? Ele tinha vários servos, mas o amor que ele tinha pelo aquele seu amigo, né? Eu tenho certeza que ele não deixou faltar o pão. Não sei se esse paralítico, esse amigo dele que ficou paralítico, tinha família, mas se tinha, certamente ele ajudou mantendo aquela família. Então ele se preocupou, e a Bíblia diz que aquele centurião, quando o seu amigo veio a ficar paralítico, enfermo, doente, ele não lançou fora da sua casa, né? Porque tem pessoas que têm os seus empregados, têm a sua empresa, quando vem a dificuldade, a primeira coisa que vem à sua mente é o quê? Joga fora o seu funcionário, joga fora o seu amigo que lhe ajudou há tantos anos, a sua amiga, ou seja, joga fora, se desfaz. Mas esse centurião não, ele acolheu na sua casa. A Bíblia diz, o texto vem nos dizer que, além daquele homem ter ficado paralítico, o seu patrão, o centurião, o acolheu dentro da sua casa, estava cuidando dele. Olha para aí, um patrão cuidando do seu funcionário, louvado seja o nome do Senhor. E quando soube que Jesus estava lá, correu até Jesus para rogar pelo seu amigo, louvado seja o nome do Senhor. Nós, como a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 ou 7, se eu não me engane, a Bíblia diz que Deus nos fez sacerdotes, ou seja, nós também podemos interceder pelas pessoas. Você pode buscar a cura para um amigo seu, para uma amiga sua, para um parente, para um familiar seu, porque você é um intercessor também. Você é um sacerdote de Deus na terra, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem corre até Jesus para interceder, não pela sua vida, não por algo para ele, mas algo para o seu amigo que está na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chega para Jesus, o centurião, né? E diz assim, para que Jesus socorresse o seu amigo, o seu empregado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Então, nós podemos notar no texto que
o seu empregado que estava paralítico, que estava dentro da sua casa, debaixo do seu telhado, sob os seus cuidados. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou digno que entres debaixo da minha casa, mas dize somente uma palavra. Ele não queria muito não, irmãos. Ele nem precisou, Jesus não precisa, Senhor, nem dizer um sermão, mas diz apenas uma palavra e o meu criado irá sarar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos agora a fé daquele homem em ação. Quando Jesus falou, olha, eu vou parar tudo aqui e vou com você e vou dar saúde, louvado seja o nome do Senhor, vou dar saúde ao seu empregado. Nós vemos que a nossa fé, irmãos, a nossa fé, cada pessoa tem uma fé diferente, não existe fé igual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto Jesus vai e diz para aquele homem, eu vou com você até a sua casa e vou sarar o seu funcionário, o seu empregado. Diferentemente de Jairo, que foi até com Jesus na sua casa. Esse homem falou, não, Jesus, não, Senhor, eu não sou digno. Irmão, olha aí o que aquele homem faz, a fé dele. Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha aí, irmão, era um homem de posição, de autoridade, que tinha dinheiro, que comandava 100 soldados, foram seus funcionários particulares, mas um homem dotado de humildade, irmãos, de simplicidade, de fé, disse para Jesus, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra e o meu criado irá sarar. Porque eu também, Senhor, sou homem sob autoridade. E eu digo aí a um funcionário meu, faz isso, e ele faz. Digo para outro, vem aqui, e ele vem. E digo ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele centurião disse exatamente para Jesus, Senhor, eu creio que se tu disser uma palavra aqui, não precisa nem tudo entrar debaixo do meu telhado fisicamente, que eu creio que o meu criado irá sarar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nem em toda Israel eu encontrei tamanha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, no texto bíblico, que muitas pessoas são acometidas de enfermidades, de doenças. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo nós, apesar de nós, vamos dizer assim, sermos servos do Senhor, de temermos a Deus, a enfermidade pode entrar na nossa casa, pode entrar no nosso lar. Nós vemos que a Bíblia diz em João, no capítulo 11, que Jesus amava Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, a família de Lázaro era amigo de Jesus, sempre recebia Jesus em sua casa, Lázaro a quem Jesus amava. Mas Lázaro, que Jesus amava, ficou doente. Quem falou que nós, cristãos, não podemos ficar doentes? Não podemos ficar enfermos? Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nós podemos ficar enfermos. A Bíblia está repleta de homens de Deus que ficaram enfermos. Nós iremos olhar para a Bíblia e nós iremos ver que Isaac, ele talvez catarata, não conseguia mais enxergar o seu próprio filho, discernir quem era Jacó e quem era Esaú. Não é apenas pela voz, mas ele não conseguia mais discernir, ver. Por quê? Porque os seus olhos estavam escurecendo, talvez pela idade ele estivesse com catarata. A Bíblia também diz que Jacó veio a ficar doente, no capítulo 49, diz que ele ficou doente com aquela doença que ele ficou, né, que o acometeu, ele veio a falecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também vem nos dizer que o profeta Eliseu ficou doente e ele não se levantou daquela enfermidade, ficou doente em cima de uma cama, louvado seja o nome do Senhor, profetizando, veio a falecer com aquela doença.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, as enfermidades podem atingir as nossas casas, nossos lares. Nós vemos que a enfermidade entrou na vida daquele centurião de uma maneira talvez que ele nunca pensasse, né? Entrou na vida não da sua filha, ou do seu filho, ou da sua esposa, dos seus familiares, o parente, mas a enfermidade veio acontecer na vida de um servo dele. E nós vemos aqui a consideração, o amor que aquele patrão, que aquele senhor centurião romano tinha pelos seus servos. E eu tenho certeza que fosse qualquer um outro servo que o servisse, não é? Ele iria também correr atrás de Jesus, atrás de um milagre para o seu servo. E Jesus deixa claro: nem em toda Israel eu encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós devemos sempre estar olhando para Jesus. Eu não sei o tamanho da tua fé. Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós faremos e pediremos algo para Deus e isso acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então existem pessoas que talvez achem, não é? Que não existe assim um tamanho de fé, ou seja, que a fé não é diferente de um para com o outro, e é assim. A Bíblia diz que Jesus falou: nem em toda Israel eu encontrei tanta fé. Jesus também falou para a mulher cananeia: mulher, grande é a tua fé. E os discípulos certa vez disseram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem dizer em Hebreus no capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 versículo 6, porque é importante que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé e crer que Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos um bom exemplo de amizade desse centurião para com o seu amigo, para com o seu servo que não tinha mais condições de trabalhar, que estava paralítico, mas aquele homem, centurião, correu até Jesus buscando um socorro para o seu amigo. Como eu falei aqui, daqueles homens que romperam a multidão, fizeram um buraco no telhado e colocaram aquele paralítico perante Jesus, e Jesus olhou para aquele paralítico, sim, olhou, mas a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, e ainda levantou aquele paralítico, o curando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquilo que você puder fazer pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus familiares, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça igual esse centurião aqui, não meça esforço para ajudar quem você ama, quem você gosta, quem você tem consideração. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que, apesar da cidade de Cafarnaum ser uma cidade impenitente, uma cidade que na sua maioria dos habitantes negaram Jesus, não quiseram Jesus, havia sim, além de haver esse centurião, havia também aqueles amigos daquele outro paralítico do capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor, que tinham fé em Deus e que tinham temor diante do grande Pai eterno que habita nos céus, e que rogaram ao Senhor, que tinham fé para buscar o milagre. Quer buscar o teu milagre? Tenha fé em Deus, porque se for da vontade do Senhor, irá se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que, apesar da cidade de Cafarnaum ser uma cidade impenitente, havia pessoas ali com o temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que há cidades que não querem receber Jesus. Nós vemos um episódio de Gadara em Marcos no capítulo 5, quando Jesus passa para a cidade, para a província de Gadara, dos gadarenos. Jesus chega ali, e quando Jesus liberta o gadareno, um homem que andava ali nos sepulcros, que havia ali destruindo pessoas, que muitas vezes era acorrentado, amarrado pela sua tamanha violência. Quando Jesus chega ali em Gadara, a Bíblia diz que Jesus expulsa os demônios daquele homem, liberta aquele homem, e aquela população de Gadara, quando chega e vê aquele homem que era endemoniado, assentado, vestido, ou seja, com juízo perfeito, a Bíblia diz que eles pedem para Jesus
que Jesus se retirasse da sua cidade, que Jesus se saísse da sua província e fosse embora. Então, como os gadarenos, existe muitas cidades, muitas pessoas que têm expulsado Jesus das suas vidas, das suas terras e das suas famílias. Mas a Bíblia diz que nessa cidade de Cafarnaum, apesar da maioria rejeitar Jesus, havia pessoas ali compromissadas com Deus, havia ali pessoas temente a Deus, como esse centurião, que apesar de ser um estrangeiro, de ser um romano, tinha uma fé maior do que todos os judeus que viviam naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a cidade que você mora, mas o que importa é você ter temor do Senhor na sua vida. Como diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, se não me engano, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, que nós sejamos como esse centurião, que aquilo que nós possamos fazer pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, que nós possamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Você que gostou desse vídeo, nos ajude dando um like, dando um que gostei, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas, com seus parentes, com seus familiares, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.